Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, já estabeleceu como uma das prioridades de votação neste semestre a votação do projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial aqui no Brasil. Há uma proposta em tramitação, uma comissão temporária que está debatendo o assunto e nós vamos conversar com o vice-presidente desse colegiado, que é o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Carla, muito obrigado a vocês. É um assunto muito importante. Realmente ele tem uma implicação positiva muito grande para o país, em todos os setores, e também cuidados que devem ser tomados. Então essa legislação ela vem numa boa hora e ela precisa ser muito bem discutida, né, para que nós não cometamos erros que outros países já fizeram e ao mesmo tempo que a gente possa garantir o desenvolvimento dessa tecnologia. Então vamos contextualizar aqui para os nossos telespectadores. Foi o projeto senador Rodrigo Pacheco, que foi elaborado por uma comissão de juristas, está tramitando nessa comissão temporária e o senhor apresentou uma emenda substitutiva a essa proposta. O que muda, senador, entre esse projeto original formulado aí pelos juristas e essa proposta e essa sua emenda? Vamos passar essa história para o pessoal entender bem como é que funcionou e como é que tem funcionado isso. Essa proposta foi a projeto de lei 2338 de 2022. Ela foi construída por uma comissão de juristas e foi um bom começo para dar partida no processo. E ela foi feita, logicamente, com um enfoque legal, né, visto pelos juristas ali. Agora, a partir daí, nós tivemos a montagem da comissão e nós trouxemos vários setores para discutir, que havia muita dúvida, muito medo com relação a essa proposta, que ela tinha problemas que já estavam sendo apresentados. Então, nós trouxemos vários setores, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, nós trouxemos vários setores que trabalham, por exemplo, setor de saúde, governo, né, que trabalha no governo digital, telecomunicações, todos os setores trouxemos para discutir e ouvir, né, o que eles tinham a dizer a respeito dessa proposta. E baseado na informação de todos esses setores, nós construímos um substitutivo, não saiu da minha cabeça, logicamente saiu de todas essas reuniões com especialistas, e esse substitutivo ele resolve os problemas que foram observados nessa proposta inicial que serviu como base. Isso é importante ressaltar. E também, o que acontece nesse substitutivo? Vamos começar com os problemas que foram resolvidos. Então, a 2338, ela tem um enfoque, logicamente feito por juristas, ela tem um enfoque legal. Ótimo. Só que quando você trata de inteligência artificial, você tem que olhar com outras perspectivas também. Uma das perspectivas é a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia no país, que a gente não pode ficar para trás, né, com relação aos países. O fomento da pesquisa, do desenvolvimento, etc. Depois vem a aplicação, como que a inteligência artificial pode ser aplicada nos diversos setores para que tenha mais eficiência, para que a gente tenha mais lucro no país, para que a gente tenha mais empregos gerados dentro dessa cadeia produtiva. E depois as implicações das aplicações, ou seja, como que cada uma dessas aplicações vão ter implicações, né, devido à inteligência artificial operando ali e também como que isso pode afetar o usuário final. E aí sim vem o invólucro jurídico, né, que coloca tudo isso aí de uma forma lógica. Nós tivemos exemplos, essa 2338 foi muito baseada no exemplo da Comunidade Europeia, e eles lançaram e acabou tendo uma série de problemas, eles recolheram e agora lançaram outra. O Reino Unido também tem trabalhado com uma regulação de aplicação. Lembrar que a gente não regula tecnologia, isso não existe, você regula as aplicações daquela tecnologia, os resultados. Os Estados Unidos também têm trabalhado bastante com vários, o presidente Biden lançou uma resolução de 90 e tantas páginas, ou seja, a maior da história deles, tratando disso. E nós reunimos também todo esse conhecimento. Eu estive nos Estados Unidos conversando com o governo americano, conversando com as entidades que trabalham com regulação lá também, empresas grandes de lá também. E aí nós observamos que o nosso substitutivo, ele está atendendo a todas essas demandas e exigências de forma que a gente tenha o desenvolvimento da tecnologia no país, a aplicação, não perder a competitividade do país e, ao mesmo tempo, proteger o cidadão da forma mais efetiva possível. Ou seja, isso é muito importante. E lembrar do seguinte, né, as pessoas têm relativamente, assim, eu tenho medo da inteligência artificial, o que ela vai fazer na minha vida, etc. Né? O que eu digo é assim, tenha mais medo de não utilizar a inteligência artificial no país do que de utilizar. E eu explico isso da seguinte forma.
Você não utilizar ciência e tecnologia, a inteligência artificial no país, significa que a gente vai usar de outro país, mas vai usar. Significa que você não tem o conhecimento exato daquela tecnologia no país. As suas empresas vão perder competitividade no país. E os riscos que traz a inteligência artificial com relação à ética, possível uso incorreto de dados e assim por diante, todos esses vão ser agravados porque você não tem o conhecimento e vão ser mais difíceis de mitigar os riscos. Você só mitiga riscos daquilo que você conhece. Então, conhecer e ter isso aqui muito forte no Brasil é importante. Senador, há uma grande urgência em se aprovar essa proposta, há muito clamor muito grande, principalmente que a gente está perto de um período eleitoral, apesar de que essa legislação não seria, não seria possível ainda aplicá-la nesse próximo pleito eleitoral, mas há uma grande preocupação do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, num período eleitoral. Independente dela ser aplicada ou não a essas eleições, na sua emenda substitutiva, há alguma coisa que possa impedir o uso da inteligência artificial de uma forma tão nociva, desse jeito, assim, que ela não prejudique e não afete um pleito tão importante como o eleitoral? Lembrar que um projeto de lei como esse, ele trata de todas as aplicações de inteligência artificial. Ele, obviamente, inclui também isso, mas não especificamente, porque senão seria rapidamente obsoleta. Então, você tem que tratar de forma mais principiológica. E nós temos os diversos setores, a Anatel, no setor de telecomunicações, nós temos a Anvisa para saúde e assim por diante, e o TSE, vamos dizer, o setorial em eleições. Eles já lançaram uma resolução que atende a essas eleições. A preocupação é o deepfake, a pessoa colocar voz e imagem que não existe na imagem de alguém. E eles proibiram isso, está correto. Nos Estados Unidos também e assim por diante. Então, eles já cuidaram dessa parte aqui. Essa legislação, ela faz uma aplicação geral, ou seja, principiológica. Então, em termos gerais, o que ela faz? Primeiro, ela ajuda, e isso está fraco, a gente precisa melhorar, por isso que a gente tem que discutir mais, precisa melhorar a parte de fomento da tecnologia no país. Então, como que nós, no Brasil, vamos fomentar para que tenha mais envolvimento em inteligência artificial e mais conhecimento sobre isso, e também como que isso vai ser aplicado dentro do setor, como vai ser ajudar startups, etc., que possam trabalhar com isso no país. Ótimo. Uma das coisas que nós tiramos da 2331, nós usamos da 2332, é com relação à utilização de riscos para fazer análise de responsabilidades do desenvolvedor, do distribuidor, vamos chamar assim, nos Estados Unidos chamam de deployers, aqui a gente pode chamar de operador, mas então do desenvolvedor, do operador, nós incluímos também o usuário. E isso é uma coisa que, inclusive, nos Estados Unidos, a gente precisa colocar isso também aqui. Repararam que existe uma lógica nisso. E isso é baseado em risco. Agora, como era no 2332, o risco ele era muito genérico, ou seja, ele não tinha um tratamento técnico. Nós colocamos um tratamento técnico semelhante ao que é usado há muitas décadas, com grande sucesso no setor de aviação civil, onde você tem o risco calculado ou gerenciado por probabilidade e impacto, e isso dentro dos fatores contribuintes. Eu sei que fica um pouquinho técnico assim, mas isso vem como anexo ali. E essa parte é uma parte que tem que ser mutável, tem que ser flexível da legislação, porque a inteligência artificial ela progride muito rápido. Então, esses riscos também mudam. Portanto, se você ficar criando uma lei por ano para tentar acompanhar a legislação, não tem jeito. Mas você pode, com uma comissão de especialistas formados, com representantes dos diversos setores, isso é importante. Outra coisa que é unânime, nas todas as conversas que nós tivemos, aqui no Brasil e fora, não criar uma agência de inteligência artificial. Isso é bobagem, porque você não cria uma agência para uma tecnologia, mas você pode ter um conselho sediado, por exemplo, na Agência Nacional de Proteção de Dados, e esse conselho, ele tem membros dos diversos setores, membros da saúde, da Anvisa, membros da Anatel e assim por diante, e inclusive da sociedade civil, e da academia, da comunidade científica, etc. Com isso aí, você consegue ter esses princípios sendo aplicados dentro da regulação de cada um dos setores, inclusive do sistema eleitoral. E essas tabelas de controle de risco, elas têm que ser atualizadas de tempo em tempo, por exemplo, anualmente. Então, você tem uma lei que ela é firme e ela, ao mesmo tempo, ela tem uma parte que é flexível para que haja essas mudanças acompanhando a tecnologia. Não engessa, senador? E um ponto importante também, que eles ficaram a gente gostou dessa parte aí que não tinha pensado, que é o seguinte: você tem certamente responsabilidades para o desenvolvedor. De acordo com o nível de risco
daquela inteligência artificial, vamos supor que seja de alto risco, ele tem responsabilidades junto ao órgão controlador, coordenador, né? No caso, eu estou imaginando aqui a Agência de Proteção de Dados controlando esse conselho, lembrando que ela não vai interferir, isso é importante, não interferir em outras leis, por exemplo, havia um risco da 2338 interferir com a Lei de Proteção de Dados, né? Não, você tem que criar uma lei que não interfira com as outras, mas que haja uma coordenação com as diversas áreas e regulações. Então, isso é perfeitamente possível fazendo dessa forma. E aí, dentro desse contexto, né, você atualiza essa lei de tempos em tempos. Se algum desenvolvedor está fazendo uma inteligência artificial que ela é pelo cálculo de risco, né, cálculo objetivo de risco, como a gente colocou, de alto risco, ele tem responsabilidades junto com a agência. Ele vai ter que responder, ver, um acompanhamento muito mais intenso. Se ele está fazendo uma coisa, mesmo no setor de saúde, vamos dizer assim, que era considerado de alto risco total, nesse caso, não. Se você vai fazer, por exemplo, um sistema que vai monitorar resultados dos pacientes ou dados no hospital para ver se eles estão entrando em algum tipo de possibilidade de ter uma infecção generalizada. E a inteligência artificial, a única coisa que ela faz é observar os dados. A hora que ela vê uma possibilidade disso, ela avisa os médicos, bota um sinal lá no paciente X, aí os médicos vão tomar atitude, a decisão que for. Isso é de baixo risco, por exemplo. Um sistema para controlar a frequência de aluno, baixo risco na educação. E isso é importante porque aí dá flexibilidade suficiente para as empresas desenvolverem no Brasil. E quando for de alto risco, e aí tem um controle maior. Mas a gente colocou uma parte que não tinha, que é o seguinte: você tem a responsabilidade do desenvolvedor, do operador, do usuário também. Por que isso é importante? Você imagina um celular, você tem um programa para alguma coisa, um aplicativo. O aplicativo, geralmente, ele não muda, se ele não é inteligência artificial, ele não muda quando você coloca qualquer input nele. Ele faz o algoritmo dele e dá uma resposta. Você pode colocar o que você quiser, ele não vai mudar o algoritmo dele. Inteligência artificial, alguns tipos de inteligência artificial não supervisionada, por exemplo, ela pode utilizar os inputs e as respostas às respostas delas, né? Você coloca o input, ela responde, você responde aquela resposta, de repente ela começa a aprender com o usuário. E aí que vem o risco, se você começar a colocar coisa, lixo ali dentro, a inteligência artificial ou alguma coisa que seja discriminatória, por exemplo, aquilo ali ela vai aprender daquele jeito. Então o usuário tem uma ética para utilizar a inteligência artificial também. Senador, para a gente finalizar, sei que o papo é longo aqui, o senhor falou que é necessário mais prazo. O presidente do Senado já sinalizou uma certa prioridade. Quando que o senhor acha que é possível se colocar essa proposta em votação? Olha, da maneira como eu vejo, nós temos que ter pelo menos mais uns 2 meses de discussão. Que parte mais especificamente? Na parte de fomento dessa lei, na parte do cálculo de riscos. Essas tabelas, como eu falei, ela tem que ser tempos em tempos verificadas, então a gente tem que trazer de novo todos os setores para discutir e verificar, não, isso aqui é realmente baixo risco, isso aqui não, isso aqui, para ajustar essas tabelas. Ou seja, vai demorar algum tempo para a gente fazer esse ajuste e possivelmente outras coisas que podem ser modificadas. Porque não adianta, não tem uma corrida. Os países estão tentando sair correndo na frente. Isso não muda a competitividade do país, porque as empresas grandes já têm a compliance. Não é bom ser o primeiro nessas horas. É a mesma coisa. Vamos observar como é que está acontecendo nos outros países. A gente já observou na Comunidade Europeia, agora vamos observar no Reino Unido. Os Estados Unidos, eu fui lá, já tem uma boa observada, a gente já tem um contato direto ali. E aí a gente vai colocar nossa lei para ser uma legislação muito bem desenvolvida. Porque depois, é igual eu falava no Senai, meu professor falava assim, meça 10 vezes, faça uma. É muito melhor. Tá certo, senador. Obrigada e um bom trabalho aí nesse desafio da inteligência artificial. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.